Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, hoje é o 8º dia da campanha da cura interior. E para falar sobre esta cura interior, eu quero vos contar a parábola do semeador. Talvez você não entenda o que tem a ver o semeador com a cura interior, a cura da alma. Bem, a palavra de Deus, ela é completa. E tudo que a palavra de Deus traz é para nos curar, nos libertar, nos direcionar, nos mostrar alguma coisa dentro do mundo espiritual. A palavra de Deus conta-nos que Jesus, tendo Jesus saído da casa naquele dia, e ele assentou-se junto ao mar, e ajuntando-se muita gente aos pés dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Então o Senhor Jesus começou a falar-lhe por muitas coisas, por meio de parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu em espinheiros, e os espinheiros cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Mateus 13, versículo 1 até o versículo 9. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui entrando na Tua presença, Pai, pedindo, Senhor, uma unção para ministrar a Tua palavra, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer que eu venha falar através destas passagens acerca, Senhor, do semeador, falando, Senhor, sobre a semente, falando, Senhor, sobre aquilo que o Senhor quer que eu venha falar, para que o Teu povo, meu Pai, comece a compreender que dentro do mundo espiritual precisamos ser curados, ser sarados por meio da Tua palavra. E a Tua palavra é a verdadeira semente que produz em nós fé. Esta fé que nos transforma, que nos liberta, que nos sara, Senhor. Então estou aqui, Pai, em o nome do Senhor Jesus, pedindo um revestimento, Pai, para falar a Tua mensagem. Amados e diletos irmãos, vocês que têm me acompanhado tanto na oração do anoitecer, como também no pedacinho do maná dos céus. Hoje, sinceramente, eu não sabia o que iria falar para cada um de vós. Por isso a gravação está sendo um pouco tarde, pois eu não havia recebido nenhuma inspiração divina e não sabia o que falar sobre cura interior no dia de hoje, pois este é o 15º áudio que estou gravando. E
de repente começou a chover aqui em Campo Grande. E quando começou a chover, eu olhei e vi os pássaros felizes, vi as árvores balançando e veio-me à mente a parábola do semeador. Então eu comecei a analisar aquilo que a parábola começa a dizer. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus sai da sua casa, vai à beira ao mar, e uma grande multidão o cerca, junta-se, assenta-se, fica próximo ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus entra no barco, pois a multidão era muito grande, e a multidão permanece em pé. A multidão fica, ajunta-se muita gente e fica em pé, aguardando o Senhor Jesus falar. Isso me chama a atenção, amados, que as pessoas não mediam esforço para ouvir a mensagem do Mestre, do Senhor Jesus. Hoje na igreja, quando passa 5 minutos, os irmãos que estão sentados confortavelmente muitas vezes, mas quando o culto passa 5 minutos, as pessoas já se desesperam. As pessoas perderam a sede de ouvir a palavra. Mas isso também tem ocorrido devido às pessoas não pregarem a genuína palavra de Deus. Não quero dizer que eu sou um pregador diferenciado, não. Mas, amados, eu gosto de pregar a palavra. Eu gosto de deixar a Bíblia falar por mim. E aqui, a Bíblia nos conta que o Senhor Jesus começou a falar muitas coisas por meio da parábola. Então ele diz que o semeador saía para semear a semente. E quando semeava, uma parte da semente cai ao pé do caminho, na beira da estrada. Então as aves dos céus vieram e comeram a semente. As aves aqui simbolizam o inimigo da nossa alma. Um outro dia estarei explicando esta parábola, porque hoje eu quero chamar a vossa atenção para a cura interior. E outra semente cai no meio das pedras. As pedras simbolizam o coração endurecido, o coração petrificado. Mas muitas dessas pessoas, quando ouvem a palavra, eles sentem a emoção invade muitas vezes o coração. E essas pessoas, inclusive, acabam aceitando a Cristo como Senhor da sua vida. Mas o caminho da fé, amados, não é só sombra e água fresca. O caminho da fé, ela é conquistada por meio da luta. O próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é conquistado à força, por violência, pela força da fé, pela violência das nossas orações. E estas pessoas que estão com o seu coração endurecido, petrificado, quando surgem as primeiras lutas, as primeiras críticas, eles acabam abandonando a fé e voltando para a prática daquilo que antes praticava. Outra semente cai junto ao espinho. O espinho simboliza as lutas, as dificuldades, os problemas que surgem na vida das pessoas. São esses os espinhos que eu quero tratar neste dia. Eu já disse sobre a angústia, é um tipo de espinho. Já disse sobre a depressão, é um tipo de espinho. Já disse sobre o medo. Já disse várias passagens. Hoje é o 15º áudio que eu estou tratando sobre a enfermidade da alma. E esse espinho, amados, muitas vezes sufoca o ser humano, principalmente quando a depressão surge. A depressão é o pior espinho, é a pior causa, é a pior doença da alma. E muitas vezes esse espinho sufoca a semente genuína da fé e faz com que muitas vezes as pessoas blasfemem contra Deus e afastem-se do caminho da vida.
Mas outra semente cai em boa terra. É o coração quando se converte, o coração quando se transforma, o coração quando se liberta da prática de tudo aquilo que está contaminando a sua vida. E quando isto ocorre dentro de cada um de nós, amados, existe uma transformação dentro do nosso interior. Uma chama do poder do alto, do Espírito de Deus flui dentro dos nossos corações. O semeador, amados irmãos, ele deve ser aquele que tem paciência. Hoje eu quero vos chamar a atenção para a paciência. É uma das qualidades que o ser humano deve ter dentro da sua alma para curar a sua própria alma. O salmista disse no livro de Salmo 40, verso 1: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muito bem, amados. Existem duas maneiras de fazer uma fogueira. Essas palavras que eu estou falando aqui agora sobre existir duas maneiras de fazer uma fogueira é um comentário feito pelo escritor Augusto Cury, quando ele fala sobre o semeador da Galileia. Existem duas maneiras de fazer uma fogueira. Augusto Cury escreveu assim: a primeira é com a semente e outra com um punhado de lenha. Ele lança uma interrogação: qual é a maneira que você escolheria para fazer uma fogueira? Fazer com semente parece absurdo, parece loucura. Todos certamente escolheriam a lenha. Entretanto, o Senhor Jesus, o mestre de Nazaré, pensava a longo prazo. Por isso sempre escolhia as sementes. Ele plantava, esperava que a árvore crescesse, que desse milhares de outras sementes, e ali sim fornecesse a lenha para a fogueira. Se escolhesse a lenha, acenderia a fogueira apenas uma única vez. Mas como preferia semente, a fogueira que acendia nunca mais se apagava. Um dia ele comparou a si mesmo a um semeador que semeia no coração dos homens. Um semeador do amor, da paz, da segurança, da liberdade, do prazer de viver, da dependência recíproca. Um semeador que semeia a semente do amor, que lança sua semente dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Inclusive esta campanha está baseada nesta passagem, onde o Senhor Jesus quer que nós venhamos tomar o seu fardo e aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Quem, amados, não consegue enxergar o poder contido em uma semente, quem não consegue enxergar nunca mudará o mundo que envolve, nunca será capaz de influenciar o ambiente social e profissional que o cerca. Uma mudança de vida, uma mudança, amado irmão,
uma mudança de vida, uma mudança de cultura, só será legítima e consciente se ocorrer por intermédio das síngelas e ocultas semente plantada na mente e nos corações dos homens, e não por intermédio de imposição. Você não adianta impor os seus pensamentos. Muitas pessoas querem impor, querem ser aquele que impõe a sua ideologia, que impõe os seus pensamentos, a sua verdade é a única verdade. Mas não adianta você tentar impor. A imposição jamais fará com que haja uma mudança, uma transformação de vida. Amados, sabemos que muitos de nós gostamos das labaredas instantâneas, do fogo, das ideias relâmpagas, dos livros de autoajuda. Mas não temos paciência às vezes, nem tampouco habilidade para semear. Um verdadeiro semeador nunca é um imediatista. O verdadeiro semeador, ele presta atenção nas raízes da planta do que nas folhagens. O verdadeiro semeador vive a paciência como uma arte. Amados, se você não tem paciência para fazer uma colheita, você acabará destruindo a sua plantação, a sua lavoura, colhendo prematuramente muitas vezes antes da estação própria. O que isso significa? Significa que muitas vezes exige-se que tenhamos a própria paciência, a paciência para que as coisas ocorram dentro do nosso interior. Tem pessoas que pedem oração muitas vezes, e você ora, determina a bênção, mas aí no outro dia ele corre para outro profeta e pede a mesma oração, anulando a primeira oração que você fez. Lucas 21, verso 19 está escrito assim: na vossa paciência possuí a vossa alma. Como eu posso possuir a minha própria alma? É dominar a nossa própria alma, ter domínio próprio. Mas isso exige paciência. Eu quero falar a todas as pessoas que me acompanham, aos próprios semeadores, que são os pregadores da palavra de Deus. Tenha paciência com as pessoas muitas vezes que lhe causam muita tribulação. Tenha paciência contra as pessoas que se levantam contra o seu ministério. Tenha paciência contra as pessoas que muitas vezes te dão trabalho dentro da igreja. Faça igual Isaías fez. Isaías, ele disse assim: esperei com paciência até a madrugada, pois ele estava sofrendo. O sofrimento atroz havia invadido o coração, a alma do profeta. Ele diz assim: como um leão quebrou todos os meus ossos desde a manhã até a noite, e me acabarás. Ele sentia que as suas forças estavam indo embora.
Ele sentia que como se ele já estivesse prestes à morte. Isaías 38, verso 13. Mas mesmo assim, ele sentindo dores, sentindo que os seus ossos todos estavam como se fosse quebrado, ele fez igual o salmista que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então muitas vezes você precisa ter paciência, meu irmão. Desculpa, irmãos. Você precisa ter paciência, minha irmã. Porque as lutas muitas vezes ela acontece dentro do nosso interior. As lutas muitas vezes acontecem dentro da nossa alma. E precisamos ter o momento certo para agirmos. Livro de Atos, capítulo 26, verso 3. Momento é sabermos em quem tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouça com paciência. Veja bem, se você não tiver paciência muitas vezes para ouvir a mensagem de Deus, você vai acabar rejeitando, vai acabar se desgastando muitas vezes, e vai acabar perdendo a tua cura da tua alma, a libertação da tua alma, e até mesmo a tua própria paz, a tua prosperidade. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, verso 4, diz: ou desprezará tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando a benignidade de Deus, que leva ao arrependimento. Se você não tiver a paciência de alimentar a tua alma, de fazer com que flua esta semente, que esta semente plantada dentro do teu coração germine. Tem pessoas que não têm, amados. Tem próprios semeadores que não têm a paciência de ver a semente nascer, crescer e produzir outros frutos. Tem pessoas que ungem novo convertido que ainda não compreenderam a mensagem de Deus, unge essas pessoas para serem obreiros prematuros que nascem prematuramente, e esses obreiros acabam não sendo bem ensinados, e aí eles não produzem as sementes, eles são incapazes de se tornarem os semeadores. Os obreiros ungidos prematuramente, que ainda não cresceram, que não desenvolveram a sua fé. E acaba esses obreiros desviando das suas igrejas, formando ministério muitas vezes, e criando muitas vezes doutrinas que levam mais à morte do que ao arrependimento. Portanto, amados, sede paciente, tenha paciência, não despreza as tuas riquezas da benignidade de Deus, espere com paciência, use a longanimidade, não ignore a benignidade de Deus que te leva ao arrependimento. Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos 3, verso 25, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Veja bem, o pecado cometido por Adão levou século
Mas Deus esperou com paciência até a manifestação do seu Filho ao mundo, para libertar-nos de todo o mal. Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência. Eu falei sobre as lutas, sobre os espinhos, que muitas vezes impede o crescimento, que impede inclusive a semente germinar. Mas o apóstolo diz que mesmo diante da tribulação, nós podemos agir pacientemente. Nós podemos até nos gloriar muitas vezes diante dessa tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a esperança, e a esperança, ele nos leva a ter uma verdadeira experiência. Escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 4, ele diz que a paciência, ela produz a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança, ela não traz confusão. Escrevendo aos Romanos 8, verso 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Você, amado irmão, irmã, que me ouve, você não tem visto a Cristo, você não tem visto a Deus. Tem alguns profetas dizendo, eu vi Deus apareceu e falou comigo. São mentirosos. São mentirosos. Pois o livro de Daniel, ele nos conta que Daniel teve uma visão que ele viu o anjo do Senhor. E quando ele viu o anjo do Senhor, ele caiu ao chão como se estivesse morto. E a Bíblia diz que homem nenhum verá Deus e viverá. E tem muitas pessoas dizendo, Deus apareceu para mim. Eu estava aqui dirigindo meu carro, de repente Deus se manifestou aqui no meu carro, falou para mim isso. Está mentindo. Ele pode ter visto, ter tido uma revelação, mas não que Deus apareceu para ele. Portanto, devemos ter a paciência, mas esperamos o que não vemos. Você não tem visto a Deus, você não tem visto a Jesus, você conhece a Jesus porque Ele habita dentro de você por meio do seu Espírito Santo. Por isso, você deve esperar com paciência. Escrevendo Romanos capítulo 9, verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: e que diremos se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a acontecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparado para a perdição. Existem vasos, amados irmãos, existem pessoas que são preparados realmente para serem as pessoas da perdição. No caso, Judas Iscariote, ele era considerado filho da perdição. Mas se ele se convertesse, se ele realmente se convertesse, ele poderia ser salvo. Mas ele rejeitou, não quis a salvação. E a salvação é oferecida gratuitamente a mim e a você, meu amado irmão. Porque tudo que deste foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15, verso 4. Para encerrar, amados irmãos, ora, o Deus da paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus.
Que o Senhor nosso Deus conceda esta paciência, meu amado, minha amada irmã, para que você receba a cura da tua alma, a libertação da tua alma. Este é o pedacinho do maná dos céus que o presbítero Gregório traz, tentando explicar que a semente, ela é sempre boa, mas a maneira como você está semeando, ela pode produzir 100, 60 ou 30%, ou até não produzir nada, se você não tiver o cuidado de plantar da maneira correta. E como se planta da maneira correta? Por meio da fé. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu oro, Senhor, pelo teu servo, pela tua serva, que me tem seguido, Senhor, pela rede social, pedindo, Deus, que o Senhor unja este copo com água, Pai, para que esta água seja um bálsamo, uma cura interior, dentro da alma, do espírito, do coração, da mente de cada um dos teus servos, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Provavelmente à noite estarei falando mais alguma coisa sobre a paciência. Que Deus abençoe a todos.